que as pessoas travam depois da limpeza? Depois ou durante a limpeza? Primeiro, porque as pessoas confundem o que essa limpeza significa, tá? Existe limpeza física e existe limpeza energética. Dentro do Feng Shui, dentro da harmonização, nessa fase da limpeza, a gente trata com esses dois tipos de limpeza: limpeza física e limpeza energética. Muita gente acha que limpeza de Feng Shui é só limpeza física. Tanto que eu recebi um comentário outro dia em alguma postagem que eu fiz, eu até peguei aqui, trouxe para vocês. Ó. Uma pessoa me perguntou: Bruna, então, em suma, harmonização é se desfazer de tudo que não te serve? Quem me dera, né? Desapegar é um ponto dentro da limpeza. É uma técnica dentro da limpeza. E não é só você desapegar por desapegar. Então, assim, muita gente começa a confundir minimalismo com Feng Shui, né? Ah, eu tenho que deixar minha casa cada vez com menos coisas e eu tenho que me desapegar e tenho que convencer as pessoas aqui de casa a desapegar e aí eu tenho que pegar um saco de coisa preta, um saco preto de lixo e jogar um monte de coisa lá dentro, né? Desapegar de tudo que tá quebrado, que tá lascado, que eu não uso, harmonizei a minha casa. Não, você fez uma etapa e a etapa física da limpeza. Você não fez nem a limpeza, você fez a parte física da limpeza. O que é a parte física da limpeza? É você passar um pano, manter a sua casa limpa, tirar as teias, né? É você cuidar da aparência, da parte física. Agora, a limpeza emocional, a limpeza energética, na verdade, ela está relacionada com a energia que tem nos nossos objetos. Então, por exemplo, Bruna, como é que eu vou saber qual energia tem nos meus objetos? É o seguinte, pensa lá, a diferença entre você pegar, olha para o seu lado, se você está na sua casa aí agora, olha para o teu lado e olha para alguma almofada, tá? Uma almofada que, assim, você não tem nenhum carinho especial por ela, você gosta dela, mas é porque você acha ela bonita, tá? Olha para essa almofada e o sentimento que você tem com relação a ela. Beleza? É uma almofada que é da sua casa, você gostou, você gosta dela pela aparência dela. Beleza. Agora, pensa numa fotografia sua com alguma amiga sua lá do colégio, que você tem essa amizade até hoje, e vocês têm aquela foto que vocês estão lá novinha, com 12 anos de idade, com aquelas roupinhas bem diferentes de agora, né? Com corpite lá, e aí você tem um carinho pelaquela foto. Ou uma foto de alguém que já faleceu. Você olha para essa foto, são dois objetos que você tem na sua casa, mas a relação que você tem com esses dois objetos é muito diferente. Um sapatinho que você tem de um filho seu que hoje já está com 34 anos, mas você ainda tem lá o sapatinho de crochê que ele usou no batismo dele, né? A relação que você tem com esse sapatinho é muito diferente da relação que você tem com um pote que está em cima da sua casa. É muito diferente com a relação que você tem com uma manta que está em cima do seu sofá, né? Então, isso é energia. E quando a gente vai lidar com a limpeza energética, é justamente esses questionamentos que a gente tem que fazer, tá? Por quê? Muitas vezes a gente se apega, a gente tem esse apego emocional com objetos, achando que eles nos dão um conforto, só que ao invés deles nos darem um conforto, eles na verdade estão nos prendendo num passado de dor, de sofrimento, de angústias ou de que ficar vibrando de que o passado era uma época melhor do que agora. O que eu quero te dizer com isso? Quando você vai fazer essa limpeza da sua casa, é muito fácil a gente se desapegar das coisas que a gente não gosta, das coisas que só estavam esperando ali o momento de você realmente parar e se desapegar delas. Agora, o difícil mesmo e que realmente dá resultado é quando a gente olha um objeto que a gente tem um apego emocional, só que a gente entende que aquilo nos trava e nos bloqueia de alguma maneira na nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês aqui, e ele é um exemplo mais pesado, mas vocês vão entender totalmente o que eu estou falando, tá? Fiz uma aula ao vivo com as minhas alunas, né? Eu tenho uma mentoria de Feng Shui, e toda semana eu faço aula ao vivo com elas. E na semana passada eu fiz uma aula ao vivo com elas,
E uma aluna minha, a Luciana, ela comentou que ela fez a limpeza da casa dela. Quando ela começou, ela fez a limpeza. E eu juro para vocês, ela jogou 64 lixos, pacotes de lixo, aqueles pacotão de lixo, saco de lixo, né? Fora. 64 sacos de lixo de coisa fora. E aí ela fez essa limpeza e tô me sentindo leve, legal. Só que o que acontece? Esses 64 sacos de coisas que ela jogou fora, algumas ela doou, algumas ela desapegou, algumas ela deu embora, jogou fora, né? Que não dava para ter utilidade para outras pessoas. Mas essas 64 coisas que ela jogou, 64 sacos que ela jogou fora, ela fez a limpeza física. Eram coisas que estavam ficando. Ela falou, Bruna, tinha muita coisa ali, porque eu tive, nesse mês, eu nunca tinha feito assim, pegar realmente a minha casa e fazer uma limpeza, jogar as coisas fora, né? E eu tive 2 gravidez. Então, assim, é muita coisa de um filho, de outro, que vai juntando, que vai ficando no armário. Então, assim, já aproveitei e fiz uma limpeza. Então, foi uma limpeza física. Mas ela falou, a grande diferença aconteceu quando eu desapeguei de um objeto. E esse objeto era o quê? Era uma camiseta da mãe dela, que faleceu alguns anos atrás, que estava guardado dentro do armário dela. E aí ela contou toda a história, né? A mãe dela faleceu, a Luciana mora em Londres, a mãe dela morava aqui no Brasil. E a mãe dela faleceu, ela sempre vinha visitar a mãe, né? Mas no momento que a mãe dela faleceu, ela teve que fazer uma escolha entre ou pagar todo o trâmite do velório da mãe dela ou vir visitar a mãe dela, visitar, né, participar do velório da mãe dela. E aí, nessa vertente aí, nessa que ela se encontrou ali, ela decidiu não vir para o velório e pagar todos os trâmites do velório da mãe dela, né? Ela teve que se colocar nessa posição. E aí, o que acontece? Depois ela acabou vindo para cá, e naquele trâmite de separar as roupas, os bens da pessoa que acabou falecendo, ela pegou uma camiseta da mãe dela e levou para casa dela. Ela falou, Bruna, desde que a minha mãe morreu, isso há anos atrás, eu sempre acordava à noite gritando, chorando, com pesadelo, e aquilo me sufocava e eu não entendia por quê. E eu me perguntava, tem alguma coisa que eu me sinto culpada, né? Eu sinto que eu fiz de tudo que eu poderia por ela, eu sinto que eu tomei a decisão certa nesse momento, mas alguma coisa não deixava ela em paz, não deixava ela se sentir em paz com essa partida da mãe dela, né? E ela mantinha essa camiseta. E aí ela jogou os 64 sacos de lixo lá, de lixo não, né? De coisas, ela acabou se desapegando, doando, dando um outro encaminhamento, só que essa camiseta ficou. E aí, numa segunda limpeza que ela fez, ela se deparou com essa camiseta e ela olhou para a camiseta e falou: eu amo essa camiseta, ela me traz um sentimento muito bom de uma pessoa que eu amo, mas eu sinto a necessidade de me desapegar dela. Eu sinto que ela não está agregando de forma positiva na minha vida. E aí, nesse momento, ela deu embora a camiseta. E aí ela falou, nunca mais acordei à noite gritando e chorando. E aí vocês percebam a diferença da limpeza física e da limpeza energética. Jogar 64 sacos de lixo, né? Saco de lixo que eu falo, não é que as suas coisas são lixo, é que você pega um saco de lixo e coloca as suas coisas ali, e aí se você doa, se você dá um outro encaminhamento, não tô falando que você vai jogar fora as coisas, né? Mas tirar várias coisas que é fácil, que você só tava assim enrolando para fazer, aquelas roupas que estão no teu armário que já nem serve mais, que uma hora ou outra você ia ter que desapegar, ia ter que, né, dar para outras pessoas, porque já não cabe mais na vida de vocês, ali no armário de vocês, isso aí não é limpeza energética, isso é limpeza física. A limpeza que realmente faz diferença na sua vida, na sua harmonização, que te leva a ter uma casa com harmonia, com saúde, com prosperidade, vocês pensem, esse desapego da Luciana, ela fez, né? Foi um veículo que levou ela a ter mais saúde.
o quê? Saúde mental, saúde emocional. Vocês imaginem o desgaste mental e emocional de uma pessoa acordar à noite gritando, chorando, desesperada por causa da mãe que faleceu há anos atrás. Isso acaba com a saúde mental e emocional de uma pessoa. Isso atrapalha o sono. O sono, se a pessoa não dorme direito, já começa a desencadear problemas em todas as outras áreas da vida da pessoa. Então, por isso que eu falo que o Feng Shui é uma ferramenta, um veículo que vai te levar a ter uma casa com mais saúde. Tem gente que saúde é isso, ter mais equilíbrio emocional. Tem gente que ter mais saúde é conseguir emagrecer. Tem gente que ter mais saúde é conseguir engordar. Tem gente que ter mais saúde é conseguir ter paz de espírito, se sentir em paz. Tem gente que ter mais saúde é ter mais paciência, é não ficar com sono o dia inteiro, é ter força para fazer as coisas, para tirar os projetos do papel, né? Então, indiferente se o teu objetivo é ter harmonia, prosperidade, saúde, e o que é harmonia, prosperidade e saúde para você. Você tem que entender que o Feng Shui, a harmonização, é o veículo que vai te levar para isso. E a grande diferença de você fazer uma limpeza física e uma limpeza energética é que quando você vai olhar para os objetos que você tem que dar um andamento, você tem que se relacionar se isso está te ajudando ou se isso está te prejudicando.